Então, a gente vai começar estudando planos. Bom, como é que eu defino um plano, né? Então, a gente vai querer definir um plano no espaço. Observe como é que ele define plano. Eu preciso de dois entes, digamos assim, para definir plano. Eu preciso de um vetor, chamado vetor normal ao plano, ou seja, um vetor que seja ortogonal ao plano. Ele chama de N maiúsculo, mas a maioria dos livros a notação é N minúsculo, assim, ó, N vetor. E um ponto. Então, o que ele está dizendo é, se eu pegar um plano do espaço... Opa, escapou aqui. Um plano do espaço que contenha um ponto P0, e um vetor normal a ele. Ele não contém o vetor é normal. O vetor, na verdade, é solto, né? O vetor pode estar aqui, ó, vetor n. Eu posso pegar esse vetor, vou até fazer aqui, ó, como se fosse real isso. Eu posso pegar o vetor e trazer o vetor para onde eu quiser até o ponto. Então, o vetor é normal ao plano. Né? Eu preciso de um vetor normal ao plano. Digamos que esse vetor tenha coordenadas... Agora ele... Aqui. Digamos que esse vetor tenha coordenadas ABC. Opa. Digamos que esse vetor tenha coordenadas ABC. Ah, como é que eu encontro esse vetor? Depois a gente vai ver quando ele não é dado, como é que eu encontro. Ou então, como é que eu encontro ele, né? Como é que ele aparece para a gente de repente. Em geral, ele é dado. Ó, seja N um vetor normal ao plano. E um ponto P0 de coordenadas x0, y0, z0. O plano não contém o vetor, tá? E o vetor não está no plano. O vetor é paralelo ao plano. A gente usa esse linguajar. Então, esse vetor aqui, se ele é paralelo ao plano, eu posso trazer ele para cá, por exemplo. Posso colocar ele em qualquer lugar. Não importa onde eu coloque, porque eu também posso mover o vetor n. E aí, se eu colocar o vetor aqui, esse vetor qualquer, digamos que ele termine no ponto P, de coordenadas x, y, z, como o vetor... Vou botar ele em outra cor. Que é P0P, né? Isso aqui é um ponto P qualquer. Ele é paralelo ao plano e o vetor n é ortogonal ao plano, esse ângulo aqui é 90 graus. Então, temos que n, e observe que o ponto P é qualquer ponto do plano, tá? Não importa onde eu pegue o ponto, se eu pegar o ponto aqui, pegar esse vetor, esse cara aqui também vai ser ortogonal. Não importa onde eu pegue o ponto P no plano, o vetor n sempre vai ser ortogonal ao vetor P0P. Então, a gente tem que n é ortogonal, perpendicular, é ortogonal a P0P. E aí, na aula passada, para quem assistiu, ou mesmo que não tenha assistido enquanto eu estava gravando, mas assistiu depois, se dois vetores são ortogonais, o produto escalar de n com P0P tem que dar zero. Porque no produto escalar aparece né, ele é o módulo de n, módulo de P0P, vezes o cosseno do ângulo. Só que se os dois são ortogonais, o ângulo entre os dois é 90 graus. Então, esse cara aqui é zero. É um número, tá? A gente usa a notação, chama esse ângulo de π. A gente usa a letra grega, alfa minúsculo, ângulo beta, gama. Usa letras gregas para identificar o plano e põe no cantinho assim. Bom, então, eu estou querendo chegar na equação do plano, tá? A gente vai chamar de equação geral. Então, eu tenho o vetor nzinho, que é normal ao plano, e o P0P, que é um vetor paralelo ao plano. Então, como o n é ortogonal ao plano, ele é ortogonal a P0P. Então, esse produto tem que dar zero.
O N eu conheço as coordenadas, A, B, C. Mas quem é P0P, né? Como é que eu encontro um vetor formado por dois pontos? P0P é o ponto final menos o ponto inicial. E aí, isso aqui, então, o ponto final é x, y, z. X, então vai ser x, y, z menos x0, y0, z0. E se eu fizer essa diferença, eu vou obter P0P, que é um vetor, como sendo x menos x0, y menos y0 e z menos z0. Esse ponto x0, y0, z0 eu conheço, o único que é arbitrário, digamos assim, a escolha é livre, é o ponto P. E aí agora eu faço esse produto escalar aqui, ó. Então, de P0P, de NP0P, N escalar com P0P igual a zero, eu vou ficar com A, B, C, escalar com P0P, que é x menos x0, vírgula, y menos y0, e z menos z0, igual a zero. Ao fazer essa multiplicação, eu vou fazer assim, ó, o A vai multiplicar o x menos x0, o B, né? Produto escalar é isso, né? O primeiro com o primeiro, segunda com a segunda coordenada e a terceira com a terceira. Fazendo esse produto escalar, vai ficar A, x menos x0, mais B, y menos y0, mais C, z menos z0, igual a zero. Essa daqui é chamada equação geral do plano. Eu posso deixar assim, tá? Equação geral do plano. A gente chama essa equação geral do plano. É uma outra maneira de escrever a equação. A melhor é essa daqui. Eu prefiro usar essa daqui, ó, porque eu vejo quem é o ponto, x0, y0, z0, e quem são as coordenadas do meu vetor n, a, b, c. Com isso, eu vou ficar com a, x, menos a. Esse ax0 eu vou escrever em amarelo aqui, ó, menos ax0, by menos ay0, by0, desculpem, e menos cz0. E agora eu vou escrever os outros aqui em azul. Então vai ficar by mais by menos by0 mais cz menos cz0 igual a zero. Aí eu vou juntar os termos em azul, que não dependem de x0, somente do vetor, ax mais by mais cz. E esse termo que está aqui, ó, mais menos ax0 menos by0 menos cz0. Isso aqui é um número, né? Porque o a, o b e o c são números, x0, y0 e z0 são números. Como aqui está a, b, c, a gente usa uma letra d aqui. Chama isso aqui de d. E aí é a mesma equação do plano, escrita de outra forma, continua sendo equação geral, fica ax mais by mais cz mais d igual a zero. Tá? Essa aqui também é chamada equação geral do plano, é a mesma coisa. A diferença é que, se eu olho para cá, eu só sei quem são as coordenadas do vetor n, né? O vetor n tem coordenadas, que é o vetor normal, A, B, C. Às vezes eu uso essa notação para vetor também, tá? Mas eu não sei quem são as coordenadas do ponto x0, y0, z0. Eu perdi, né? Equação. E aqui, quando eu olho para essa, não é. Ela, automaticamente eu sei quem são as coordenadas. Equação geral do plano. Tá? Então, essas duas equações são a mesma coisa. Elas falam do mesmo plano. Bom, encontrar a equação do plano π,
que esse π não é 3,14, é só o nome do plano, que passa pelo ponto P0 e é perpendicular, ou seja, o n é perpendicular ao plano. Em geral, posso falar também que o plano é perpendicular ao vetor. Então, é sempre bom fazer um desenho, tá? Um rabisco sempre ajuda a gente a entender. Então, eu tenho o plano. Está aqui o plano. Vou botar aqui no cantinho, plano π. Eu tenho um ponto no plano, o ponto P0, de coordenadas 3, menos 1 e 7. E tenho um vetor n normal ao plano, de coordenadas 4, 2 e menos 5. Eu posso decorar aquela fórmula, Antônio? Pode decorar, não tem problema algum. Mas tu pode então pegar agora um ponto de coordenadas x, y, z, qualquer, e tu sabe que P0P, escalar com n, tem que dar zero. O vetor n tem coordenadas 4, 2 e menos 5. Escalar com P0P, que é P menos P0, ou seja, x menos 3, y menos 1, então vai dar mais 1, cuidado, né? Porque é menos 1, então eu vou diminuir e vai ficar positivo, e z menos 7. Ou seja, eu estou jogando naquela fórmula, observe que vai dar exatamente aquela fórmula, que é a coordenada do vetor vezes o ponto aqui. Então vai ser 4x menos 3, mais 2 vezes y mais 1, e menos 5 vezes z menos 7, igual a zero. Isso aqui vai dar 4x mais 2y menos 5z. Isso aqui vai dar menos 12 mais 2 mais 35, que é igual a 25, né? Isso aqui. Vai dar 37 menos 12. Vai dar 4x mais 2y menos 5z mais 25. Eu vou jogar depois essa equação no GeoGebra para a gente poder entender como é que fica esse plano lá no GeoGebra. Então está aqui a equação do plano. Eu poderia fazer de outra forma. Vou botar aqui do lado aqui. Usando a outra equação, outro modo, que é aquela equação, né? AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Eu não tenho D, ó. Vou botar uma interrogação aqui. Mas o A, o B e o C são do vetor, então isso aqui é 4x mais 2y menos 5z mais d igual a zero. Alguém tem alguma ideia de como é que eu encontro d? Observem que a equação que eu encontrei anteriormente e essa estão quase iguais. A pergunta é, como é que eu mostro que o d vai dar 25? Que é 3 menos 1 e 7. Opa, deixa eu parênteses antes. 7 pertence ao plano π. Então, se eu jogar esse ponto no plano, tem que dar zero, porque ele pertence ao plano. Então, 4 vezes 3 mais 2 vezes menos 1 menos 5 vezes 7 mais d tem que dar zero. Isso aqui vai dar 12 menos 2 menos 30, vai dar o sinal trocado agora aqui, mais d igual a zero. Isso aqui vai dar menos 25 mais d igual a zero. D igual a 25. Então, de fato, a equação do plano tem que ser a mesma, né? Eu poderia ter encontrado uma equação, às vezes, diferente. Nesse caso, não teria como, tá? Nesse caso, a equação é a mesma. Como é igual a zero, eu poderia encontrar, por exemplo, por algum motivo, algum cálculo, uma equação assim, ó. 8x mais 4y menos 10z mais 50 igual a zero. A equação toda multiplicada por 2, dependendo do que eu estivesse fazendo, e aí é só dividir todo mundo por 2 que a equação volta para cá. A equação é a mesma, só está multiplicada por um número, né? Um plano, quando é multiplicado por um número, não muda o plano, a equação muda, mas o plano não. Então, deixa eu abrir uma nova aba aqui.
Ué, eu disse que não queria gravar. Abrir uma nova janela aí, não tem problema. Como é que eu digito a equação do plano, né? Só que observem, aqui eu estou na aba 2D. Se eu digitar a equação do plano, não vai aparecer nada aqui. Era um dos erros que acontecia na aula passada. Eu queria desenhar um vetor, né? Eu clico em exibir, janela de visualização 3D. Sugiro que vocês instalem GeoGebra no computador de vocês, porque ele vai ser bem útil na hora da prova. Então tá aqui, não vou fechar 2D, eu vou deixar 2D aqui, e a visualização. Já tem um plano aqui, um plano que passa pela origem, né? Aí eu digito aquela equação do plano. Ó, observe que se eu escrever plano, vamos ver o que o GeoGebra fornece. Ó. Plano. Tem um plano, só que aqui ó, tem um plano que contém 3 pontos. Esses de cônicas aqui não servem para a gente, tá? Reta para depois também eu posso utilizar, mas por enquanto seria, ó, eu forneço 3 pontos e eu tenho plano. Só que agora não, eu quero só a equação, né? Eu só digito a equação que era 4x mais 2y menos 5z mais 25 igual a zero. Acho que eu digitei certo, né? Isso. Ele desenhou um plano. Deixa eu ver se eu consigo mudar a cor dele, para ficar mais fácil de visualizar. Vou botar preto, não tem. Não, mas vou deixar em vermelho mesmo. Deixa eu ver se eu consigo mudar mais alguma coisa. Espessura. Ah, tá, dá pra. É isso mesmo. Então tá aqui o plano. Observem, né? O plano é infinito, então não tem como eu desenhar ele, né? A gente desenha um paralelogramo só para a gente poder entender. Ele corta os 3 eixos, né? Depois a gente vai ver quando que vai ser paralelo aos eixos ou aos planos também coordenados. Tá? Então tá aqui o plano, ele corta. Como é que eu sei onde ele corta o eixo X? Onde é que ele corta o eixo Y, né? E onde é que ele corta o eixo Z? Ou seja, esse ponto de interseção aqui, ó, que eu até poderia, deixa eu ver se ele vai encontrar para a gente, o plano e o eixo. Em 3D ele não faz, né? Ah, encontrou. Como é que eu encontro as coordenadas do ponto A, né? Menos 6,2500. Como é que eu posso encontrar as coordenadas? Eu nem sei se aquilo ali é o eixo X, é o eixo X. Observem que Y e Z são iguais a zero. Como é que eu encontro, ó? Como é que eu vou encontrar a coordenada do eixo Z? Onde corta o eixo Z? Por exemplo, o ponto B, 005. Basta fazer o seguinte, ó. Vou botar até aqui já intercepto com os eixos. A gente vai precisar em algum momento, apesar do autor não fazer isso no livro. Bom, para o plano interceptar o eixo X, a gente vai ter que ter y igual a zero e z igual a zero. Então eu vou lá na equação, fica 4x mais 2 vezes, ou seja, nem perde tempo, né? Se o y é zero e o z é zero, fica 4x mais 25 igual a zero, ou seja, x igual a menos 25 quartos, que é menos 6,25. Então, o ponto, né, que intercepta o eixo x é menos 6,25, 0 no y, 0 no z. O intercepto com o eixo z, ou o eixo y primeiro, o eixo y, aí agora as outras duas variáveis são zero. X igual a zero e z igual a zero. Aí eu vou ter, então, 2y mais 25 igual a zero. Y igual a 25 meios. E aí o ponto vai ser 25 meios, opa, 0, 25 meios e menos, né? 0, menos 25 meios e 0.
E se eu quiser o intercepto com eixo Z, aí eu vou ter o x igual a y igual a zero. E o z, né, qualquer. Aí eu vou ter, então, menos 5z mais 25 igual a zero, que vai dar z igual a 25, que foi o que a gente encontrou, né? E o ponto vai ser 0, 0, não é 25, desculpe. 25 dividido para 5, que é 5. E 5. Que é o que a gente encontrou aqui, né? Eu poderia encontrar, vamos ver se ele faz o intercepto com o eixo y. Não, tá aqui, né? Como se eu diminuir o zoom, ó, aí eu vou encontrar onde é que ele vai cortar o eixo y. Tá aqui. Então, os 3 pontos, né? Bom, então como é que eu posso encontrar, né? Como é que fica a equação dos planos, por exemplo, se ele for paralelo ao eixo z, né? Se esse plano aqui fosse vertical e cortasse o eixo x e y, né? E fosse paralelo ao eixo z. O livro traz aqui, ó, esse aqui. Então aqui está o exemplo que a gente fez. Ó, ele traz, então, por exemplo, eu vou até copiar isso aqui e lá a gente comenta no... Então eu vou botar a equação do plano aqui em cima. Vou botar bem centralizado. Equação geral. Geral vem assim, ó, π, 2 pontos, e a equação do plano. AX mais BY mais CZ igual a zero. Opa, faltou o D, né? Mais D igual a zero. Então, o que acontece se eu zerar o Z e o Y? Ou seja, tirar fora, não é zerar porque eu quero, não, tirar fora. Ele não tem. Esse plano é só AX mais D igual a zero. O que significa? Que ele só corta no X, né? Ele só vai passar no eixo X e ele não toca nem no Z nem no Y. Então, esse plano, ele é paralelo ao plano ZY, né? Vou botar assim, ZY. Nem precisa botar entre parênteses. Ele é paralelo ao plano ZY. Observe que não tem nem a letra Z nem a letra Y ali. Então, encontre a equação de um plano que seja paralelo a Z e Y. Então, o vetor normal seria na direção do eixo X. Qualquer vetor com a cara A, 0, 0 é normal ao plano. E aí eu só precisaria de um ponto, né? E aí acabou. Qualquer ponto do plano, qualquer ponto do espaço, e esse vetor aqui, tu vai ter um plano. Aí tu só desloca, né? Para frente ou para trás, ó. Observem lá, eu vou botar no GeoGebra aqui, vou esconder esse plano. E eu vou botar aquele plano. O vetor vai ser 1, 0, 0. Então vai ser 1, vai ser x mais d igual a 0. Quando eu fizer isso, acho que ele vai criar um controle deslizante para o D. Vai, ótimo, era o que eu queria mesmo. E aí, olhem só, deixa eu só mudar a cor desse plano. Deixa eu botar aqui em vermelho, ou em azul também. Eu vou mudar a visualização aqui, eu acho que assim eu acho que fica... Aqui vai ficar bom para ver. Vou fechar um pouco aqui e abrir aqui. Ó. Observem, ó. Eu só vou mudar o D, ó. O que acontece com o plano? Eu desloco para frente e para trás, ou seja, planos paralelos ao original, observem que a equação do plano não muda. Aqui ele isolou o x, né? Mas, então, x igual ao número é um plano no espaço. E se eu deslocar o D, aqui, claro, o meu controle deslizante vai de menos 5 a 5, eu tenho planos paralelos ao original. Claro que se o D for zero, o x é zero, e aí, claro, ele vai tocar o eixo Z, né? Mas continua sendo paralelo. Ele corta o eixo x, que é o eixo vermelho, ó, e é paralelo aos outros dois. Tá? Então, um plano com equação
AX, um X igual a um número, né? Então, isso aqui é X igual a um número, menos D sobre A, qualquer número, um K. Só um plano no espaço. Eu mudo o D, eu só tenho planos paralelos. O próximo exemplo dele, que ele vai pegar, então ele vai pegar planos paralelos aos outros. Então, pegou plano paralelo ao YZ, agora ele vai pegar ao XY. Então, agora esse plano, eu acabei não pegando a equação ali. Então, esse plano agora aqui é Z igual a alguém. Deixa eu lá chamar de alfa, CZ mais D igual a zero. Então, esse plano alfa aqui, ele é paralelo ao plano YZ, YX. Tanto que não aparecem as variáveis x e y na equação do plano. Se eu fizer a mesma coisa lá no GeoGebra, esconder esse plano aqui e botar, sei lá, 2Z mais 5 igual a zero, mais D igual a zero, não mais 5, né? Mais D, só que ele já tem um controle deslizante para o D, eu vou botar um A qualquer. Então tá aqui agora, ó, só que ele fez em azul, né? Azul claro fica difícil de ver. Claro que agora ele vai passar para baixo. Quando ele passa para baixo do plano cinza ali que ele usa, deixa eu esconder esse plano aqui, né? Não serve para nada mesmo. Opa. Deixa eu ver se é esse. Isso, ó. Eu desloco também. É um plano que corta o eixo Y é perpendicular ao plano, ou seja, o plano é paralelo aos planos X e Y, e o eixo Z, então o eixo Z, se eu falei Y, eu falei errado. O eixo Z é ortogonal ao plano, que é ali, ó, o eixo em azul. Então a equação Z igual a alguém é um plano paralelo aos planos coordenados X e Y. E aí eu posso continuar, né? O próximo exemplo é um plano paralelo a ZX. Então aqui eu só vou mostrar, né? Não vou ficar. Eu vou colar ali. Então, é Y igual ao número. Esse plano aqui, chamado de beta, é um, sei lá, C y mais D igual a zero. Ou seja, o Z e o X, né? Não são livres. E eu tenho esse plano. Um plano, nesse caso aqui, né? Beta é paralelo ao plano XZ. No caso de cima, o plano alfa é paralelo a XY, ao plano XY. E no primeiro lá, né, que a gente colocou, era XZ. XZ, não, YZ, né, aqui. São planos paralelos. Eu posso ter agora não mais o plano paralelo, né, aos eixos. Eu posso ter ele cortando ainda paralelo, ó, é paralelo só a um eixo agora, ó, não mais a dois planos. Não mais ao plano aqui, ele é só paralelo ao eixo Z, né? Ele não é mais paralelo ao plano, por exemplo, XZ, nem YZ. Ele é paralelo somente a um dos eixos. Então, peraí, se ele não é mais paralelo a dois eixos, é porque só uma letra vai sumir, né? Só uma variável ali, ó, no plano, na equação vai desaparecer. Ó. Observem que não tem a variável Z. Então, porque Z é paralelo a esse plano. Chamar isso aqui de gama. Então, gama, nesse caso, olhando para o desenho dele, ele corta o x e y e não corta o z. Então, ele não tem o z. Então, é ax mais by mais d, não tem o z, igual a zero. Aí, se eu variar o d,
se eu variar o D, automaticamente eu só desloco o plano para frente ou para trás, ou para cima ou para baixo. Ó, vou fazer aqui com 2 controles, que agora eu vou precisar. Vou esconder isso aqui também. E agora eu vou fazer, então, a 2x mais 3y mais f igual a 0. E aí crio o controle. Ah, eu tenho que tomar cuidado porque às vezes também ele entende como se fosse... Ah, eu fiz um erro que foi... Eu acho que eu desenhei dentro desse. Eu estava aqui, ó, e tinha que ser no 3D. Ó. Eu desenhei uma reta. Deixa eu ver agora se vai dar certo. Aqui no R2 e aqui no espaço. É 2x mais 3y mais f igual a 0. Agora vai. Agora desenhou um plano. É que eu estava no R2, né? E aí no R2 aquilo era a equação de uma reta e não de um plano. Então tem que tomar cuidado. Quando eu estou no espaço, a equação da reta tem a mesma cara que a equação de um plano. Então tá aqui, ó. E se eu variar só o D, ó, eu só desloco o plano. Ele corta, então, os eixos x e y e é paralelo a z. Ó. Tá? Então, só identificando a cara, digamos assim, a equação e como é que fica desenhado o plano. Eu posso ter o contrário, né? Eu posso ter ele cortando x e z e paralelo a y, que eu acho que é o próximo caso. Ó. Então tá aqui. Aí eu não tenho a variável y. E aqui eu não tenho a variável x. É bx é simplesmente by mais cz. O x não tem, né? Então esse plano é paralelo ao eixo x. Eu não vou fazer ali para não perder tempo. E eu posso ter o plano passando na origem. Um plano passando na origem, o D é 0. Já que o D é o que desloca, quando o D é 0, ele passa na origem. Observe o seguinte, ó. Plano passando, ou que contém a origem, ele tem a cara AX mais BY mais CZ igual a 0. Ou seja, o D é 0. E aí ele obrigatoriamente passa na origem. Eu posso mudar a inclinação dele. Eu posso ter várias inclinações, mas o desenho aqui não parece, mas ele passa na origem. Né? Ou contém, em geral, passa pelo ponto, ou contém o ponto, não tem problema. Claro, ó, deixa eu ver aqui, eu acho que ele fez 2 desenhos iguais, não, só desceu. Tá? E eu posso ter, e esse aqui é a equação completa, né? Aí ele corta os eixos em 3 pontos, que é o caso geral. A equação geral do plano corta em 3 pontos. Aí para determinar os pontos, aonde corta o eixo x é d, menos d sobre a. Como é que eu faço? Troco o x e o y por 0, encontro o z. E assim vai, tu encontra cada coordenada onde corta os pontos. A gente chama cada posição dessa de octante. Aqui no R2 a gente chama de quadrante, né? Eu pego o plano e divido em 4 partes. No R3 eu tenho 8 regiões, né? Então, o primeiro octante é onde o x, o y e o z são maiores ou iguais a 0. Ou seja, todo mundo é positivo aqui no primeiro octante. Em geral, maior que 0, porque quando está na origem, né? Então, o x, o y e o z são positivos, eu estou no primeiro octante. Aí posso variar, segundo, terceiro, mas em geral é importante identificar o primeiro octante. A maioria das figuras são, pedaços delas são desenhados no primeiro octante, quando o x é positivo, o y e o z. Aqui está o exemplo feito. E agora a gente vai fazer um outro exemplo, como encontrar a equação de um plano com outras informações. Então está aqui, exemplo 4.2. Encontrar a equação do plano que contém 3 pontos. E aí a gente vai usar o conceito da aula passada de vetores para determinar a equação do plano.
Mais uma vez, um rabisco é sempre útil, tá? Então, tá aqui o plano. Então, opa, um rabisco. E aí, o que que acontece? 3 pontos no plano. P1, opa, vou botar aqui mais aqui. P1, lá, P2, P3. 3 pontos no plano, ó. Encontrar a equação do plano que passa pelos pontos. Ele não usa a palavra contém, né? Ele usa que passa. Bom, como é que eu posso encontrar a equação vetorial do plano? Em duas formas, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou formar o vetor P1, P2 e o vetor P1, P3. Para quem veio na aula passada, se eu fizer o produto vetorial, se eu fizer então o produto vetorial de P1, P2 com P1, P3, eu obtenho um vetor que é normal aos dois. Como os dois vetores são paralelos ao plano aqui, os dois em amarelo, esse é o vetor n. Esse vetor n é o produto vetorial P1, P2, vetorial P1, P3. Então, observem, ó. Eu tenho 3 pontos simplesmente que pertencem ao plano. Então, eu formo 2 vetores, escolho um dos pontos. Poderia começar com P3, com P2, eu comecei com P1. Então, eu formo o vetor P1, P2 e P1, P3. Faço o produto vetorial dos dois. Ao olhar para isso, eu observo o seguinte, que o meu vetor n é simultaneamente, essa é a definição de produto vetorial. Para quem não viu, sugiro voltar na aula passada e assistir. Produto vetorial. Esse vetor verde é simultaneamente ortogonal a esses dois vetores aqui. Ele é ortogonal n. Ortogonal a gente usa essa notação, ó. É ortogonal. Tem um livro que traz, bota até 90 graus aqui. É ortogonal a P1, P2 e n também é ortogonal a P1, P3. O que que isso significa? Que o produto escalar de n com P1, P2 dá zero e n com P1, P3 também dá zero. Mas isso não me ajuda em nada, porque eu quero achar uma equação. Quando eu quero achar uma equação de um plano, de uma reta, eu tenho que colocar um ponto genérico, né? Um ponto qualquer. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui um ponto P, pode ser em qualquer lugar, de coordenadas x, y, z, também pertencente ao plano, e vou formar o ponto P1P. Opa, assim como o P1, P2 e P1, P3, o P1P também está no plano. Então, N também é ortogonal a P1P. E N é ortogonal a P1P. Ortogonal é 90 graus, né? Então, peraí. Então, o vetor N escalar com P1P tem que dar zero. Agora, eu só tenho que ir na busca do vetor N e do vetor P1P. Ou seja, encontrar o produto vetorial para formar o N e fazer esse produto aqui para encontrar. E aí acabou. Isso aqui, na verdade, ó, N quem é? Essa ordem aqui eu posso mudar, tá? P1P escalar com N dá zero. É a mesma coisa. P1P, peraí, então, vou escrever de forma diferente. Escalar com N, N é P1, P2, vetorial com P1, P3. Na aula passada, isso aqui tem que dar zero, né? A gente viu isso aqui, né? Foi uma das últimas coisas que a gente viu na aula passada. Alguém lembra do que é isso aqui? Que nome que a gente deu para isso? Então, o que eu estou dizendo, na verdade, é o produto misto é utilizado para calcular volume. Estou dizendo que o volume é zero, ou seja, ou também para mostrar que 3 pontos são colineares, coplanares, desculpa, a gente está no plano, coplanares. Então, o ponto P1, P2, P1, P3 estão no plano. 3 pontos sempre estarão no plano, né? 3 pontos sempre serão coplanares. Se eu pegar um quarto ponto, aí eu já não sei. Como o P está no plano, então se eu fizer o produto misto desses 4 pontos, digamos assim, eles sempre serão coplanares. Ou seja,
Será que 3 vetores são coplanares, estão no plano? Eu faço o produto misto dos 3. Se o produto misto der 0, de fato, isso é verdade. E aí eu ganho tempo com isso, porque, pô, se eu fizer, posso fazer o produto vetorial para depois fazer o produto escalar? Posso. Só que o produto misto, é um determinante. Então, esse P1P, quando eu vou calcular volume, eu tenho que colocar o módulo, né? Porque o volume é positivo. Aqui eu não preciso, porque eu estou achando um número. P1, P2, P1, P3. Isso aqui é um determinante igual a zero, vou escrever agora. Isso aqui é um determinante assim, ó. Determinante. Por que isso é útil? Porque aí tu vai lá no Matrix e joga só esses caras e resolve rapidão, né? Só que aí, ó, é um determinante da seguinte matriz. A primeira linha é esse aqui, P1, P, na verdade, tanto faz a ordem, tá? P1, P, depois P1, P2, deixa eu botar aqui mais afastadinho, P1, P2, cada entrada dessa é uma linha, e depois P1, P3, que é um 2. Então eu pego os 3 vetores que estão embutidos aqui no produto misto, ó, P1P, primeira linha, vetor P1P2, segunda linha, P1P3, terceira linha. Calculo o determinante. Como os 3 vetores têm que ser coplanares, né? Ou os 4 pontos coplanares, que é a mesma coisa, automaticamente eu encontro a equação do plano, porque se eles são coplanares, tem que satisfazer a equação do plano. A pergunta agora é, como é que eu encontro, né? P1P, P1P2 e P1P3. Eu vou colar aqui de novo a equação, só para eu não ter que ficar deslocando. Observem, ó. Quem é? Aqui ele já deu pronto, né? Mas quem é o vetor P1P? P1P é sempre o ponto final menos o inicial. P menos P1. Ora, o ponto P tinha coordenada x, y, z, e o ponto P1, ele deu aqui 1, 2, menos 1. 1, 2, menos 1. Se eu diminuir isso aí, vai dar x menos 1, y menos 2 e z mais 1. É porque menos com menos mais. Z mais 1. Isso é um vetor, que vai ser a primeira linha do meu determinante. Agora, P1, P2. P1, P2. P1, P2, ponto final, menos o inicial, que é P1. E aí, o P2 é 2, 3, 1, menos 1, 2, menos 1. Isso vai dar o vetor 3, 1, 2. Tá ali, né? Ah, ele tem na resolução, aqui ele não coloca, mas esse 2 menos 1, ó, já errei, né? Porque 2 menos 1 é 1, não é 3, né? Eu somei. Aqui é 1, aí sim, 3 menos 2 é 1, e 1 menos menos 1 é 2. E agora, P1, P3. Deixa eu botar com outra cor. P1, P3. Isso é igual a P3 menos P1, que é 3 menos 1, 2, menos o ponto P1. Observe que todos começam com P1, ó, sempre. Que é 1, 2, menos 1. Isso vai dar 3 menos 1, 2, menos 1 com menos 2, menos 3, e 2 mais 1, 3. Então eu tenho os 3 pontos, por isso que é interessante começar o determinante com a primeira linha sendo com as incógnitas, porque eu ganho tempo. Então, P1P escalar com P1, P2 vetorial P1, P3 é igual a zero, né? Porque eles têm que ser coplanares. Isso aqui vai dar, então, o determinante. Já vou colocar a barra direto aqui. Primeira linha, o vetor, então, x menos 1, y menos 2, z mais 1. Segunda linha, o segundo vetor, 1, 1, 2. E a terceira linha, 2 menos 3 e 3. 2 menos 3 e 3. Isso aqui igual a zero.
E aí eu faço esse determinante. Eu não tenho como escapar do determinante, mesmo que eu fizesse... Antônio, eu poderia fazer primeiro o produto vetorial, eu encontraria um vetor, e depois de fazer o produto vetorial, fazer o produto escalar? Sim, posso. O problema é que se eu fizer também o produto vetorial, ele também é um determinante. Então, eu caio no determinante de qualquer jeito. Ou eu uso o produto misto, e aí agora eu tenho que fazer essa continha, né? Aí eu posso ganhar tempo, ir lá no Matrix, é mais rápido do que... mais rápido desde que eu tenha a equação ali pronta, né? Então é x menos 1, só que ele vai dar o determinante, né? E aí eu tenho que depois igualar a zero, né? Y menos 2, z mais 1. Opa, foi sem querer aqui, apliquei. Z mais 1, agora sim. Aqui é 1, 1, 2, 2 menos 3 e 3. E aí eu quero o determinante. Tá ali. Só que como o determinante é igual a zero, então ficamos com 9x mais y menos 5z menos 16. Vamos ver se eu vou lembrar. 9 e 1 menos 5 e 16. 9x mais y menos 5z, né? Menos 5z menos 16. Menos 5z menos 16. Esse é o determinante igual a zero. Está aqui a equação do plano. Posso deixar assim? Posso. Vamos ver se o livro condiz. Ó, né? Aqui ele fez o produto vetorial, que é o que eu vou fazer agora, o outro módulo, digamos assim. Ele fez de outra maneira, opa, mas chegou na mesma equação, tá aqui, ó. Ele não usou o produto misto, eu vou mostrar então, ó, sem usar o produto misto. Tá aqui, 9 mais 9x mais y menos 5z menos 16 igual a zero. Então, essa é uma maneira usando o produto misto. Já que a gente conhece o produto misto, pode utilizar. Se eu não quisesse utilizar o produto misto, outra maneira seria o seguinte, né? Era P1P escalar com P1, P2, vetorial, P1, P3. Então, primeiro eu vou fazer o produto vetorial, P1, P2, vetorial, P1, P3. Aí a gente viu que isso aqui é um determinante, I, J, K, né? Esse é o produto vetorial, a gente calcula assim. Aí a primeira linha é o vetor, 1, 2, que é o P1, P2. 1, 1, 2. Antônio, se eu mudar a ordem, não faz diferença. O resultado vai mudar o sinal, mas como a equação do plano é igual a zero, o resultado bate. E 2, menos 3 e 3. E aí eu posso calcular esse determinante. Isso vai dar um vetor, tá? Eu fiquei curioso agora com uma coisa lá no Matrix. Se ele vai fazer o que eu quero aqui. Eu acho que ele não faz, tá? I, J, K. Isso faz, ó. Dá 9i mais j menos 5k. 9i mais j menos 5k. Então ele faz também. Esse determinante dá 9i mais j menos 5k. Ou seja, isso é um vetor, né? A entrada do x, do y, do z. Então é 9, 1 e menos 5. Posso usar essa notação ou entre parênteses? É a mesma coisa. Aí eu tenho, então, esse vetor. Agora, se eu fizer, então, o produto escalar P1P com esse cara aí, ó, eu poderia chamar isso de W, né? P1, P2, vetorial P1, P3. Então, de qualquer jeito, eu tive que calcular um determinante. Tem que dar zero, por quê? Porque esse vetor é ortogonal a esse, né? A gente viu lá no desenho. Esse cara aqui era x, eu tenho ele ali em cima, né? X menos 1, y menos 2 e z mais 1. X menos 1, y menos 2 e z mais 1. Escalar com esse 9, 1, menos 5,
tem que dar 0. Se eu fizer, vai dar o 9x mais y menos 5z. Pode fazer que vai dar menos 16 igual a 0. Ou seja, vai dar o mesmo plano que ali. Escrito de outra maneira, usando, digamos, o conceito, né? Que faz esse produto. E eu não lembro o que é produto misto, por exemplo. Ah, mas eu sei disso aqui porque eu fiz o meu desenho, né? Deixa eu ver aqui. Eu fiz o meu desenho, aí eu tinha os 3 pontos, aí eu fiz o produto vetorial, encontro... É sempre útil, eu sempre uso isso, tá? Não uso produto misto, não. Eu faço assim, eu sempre decorei, usa o vetor normal e um ponto. O ponto poderia ser x0 e y0. Então, o vetor n eu faço o produto vetorial P1, P2, P1, P3, encontro n, e jogo na forma do plano, né? Ax menos x0 mais b aqui, né? Essa conta que eu fiz, eu poderia fazer assim também, ó. Ax menos x0 mais b, y menos y0 mais c, z menos z0. Ou seja, já é esse produto escalar feito, ó, igual a 0. O a é do plano, 9. X menos, eu só não lembro o ponto, eu vou botar o ponto depois, mais o b é 1, que é o produto vetorial, que 9, 1 menos 5, tá? Y menos o y0 eu vou botar depois, mais c, que é menos 5, z menos z0 igual a 0. Aí eu vou pegar aqui o ponto P1, que eu não lembro. 2 menos 1. Então é 1, 2, e menos 1 aqui vai dar mais 1. Se vocês olharem, é esse produto escalar aqui, na verdade, que eu estou fazendo. Ó, 9 vezes x menos 1. 1 vezes y menos 2. Menos 5 vezes z mais 1. Vai dar o mesmo plano. Então tem várias formas, né? Em geral, eu uso essa daqui, ó. Eu pego o vetor normal, ABC, e jogo nessa forma. Aqui ele explica, né, o que eu fiz ali, de outra forma, né? Tipo, faz o P1, P2, P1, P2, P1, P3, P1P, P ele pegou genérico aqui, ó. E aí ele faz o produto vetorial, tá aqui em cima, e depois... Agora ele vai fazer aquilo, vai dizer, ó, fazendo com produto misto. Tá aqui a explicação. Aí ele explica, ó, produto misto, porque, novamente, ele volta lá atrás e diz que V e W lá é P1P, enfim, P1, P2, P, e P1, P3. E faz. Que é a questão de serem coplanares. Tá aqui, ó. Três vetores são coplanares, se somente seu produto misto é 0, ou seja, eu não tenho volume, né? Então, põe isso na cabeça, vai ter exercício. Verifique se os vetores são coplanares. Faz o produto misto, deu 0, eles estão no mesmo plano. Aqui ele chama atenção, não faz sentido dizer que o vetor pertence ao plano. O vetor, vetores são livres, digamos assim. Eu posso pegar eles, mantendo módulo, direção e sentido, posso colocar em qualquer lugar do espaço. Eles podem ser colocados em qualquer ponto. Então, o correto é dizer que o vetor é paralelo ao plano, e não pertence. E agora, a gente vai ver algo interessante, que é o seguinte. Eu vou copiar só isso aqui. Os físicos, muitas vezes, gostam de descrever as coisas usando o parâmetro tempo, né? Quando eu uso, vocês aprenderam no ensino médio, por exemplo, a equação da reta, a equação da posição, pode ser uma reta, né? A equação da queda livre. Eu posso ter o parâmetro, em geral, para a velocidade ou para a posição, dependendo do tempo. Lá a gente não usava esse conceito, simplesmente dizia, o parâmetro T, o parâmetro tempo, ou seja, eu vario o tempo, eu vario a posição, eu vario a velocidade. Então, quando uma equação depende de um parâmetro, a gente chama de equação paramétrica. Então, agora a gente vai ver a equação paramétrica do plano e a equação paramétrica da reta. A da reta depois, claro, né? Mas primeiro a gente vai ver, então, a equação paramétrica do plano, ou seja, um plano pode depender de dois parâmetros. Sim, eu vario o parâmetro, eu mudo o plano. Claro que a gente aqui está falando de equações paramétricas do plano, tá? Bom, vou fazer um rabisco aqui. Está aqui um plano.
plano alfa, por exemplo. E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar dois vetores, eu vou usar a mesma notação que o autor usa, tá? Digamos que eu tivesse assim, ó, dois vetores, um vetor, vou fazer eles pequenininhos porque eu vou precisar aumentar eles. V1 e um outro vetor aqui, V2. Eles não têm o mesmo tamanho, tá? Não sei se eu vou conseguir juntar depois, mas acho que vou. Tá? E aí ele dá o seguinte, ó, sejam V1 de coordenadas A1, B1, C1 e V2 de coordenadas A2, B2, C2. Paralelos ao plano alfa. Então eu posso fazer o seguinte, eu vou pegar o vetor V2 e posso levar lá junto com o V1, assim, ó. Aquela história que ele falou que vetor é livre, ó. Eu posso manter módulo, direção e sentido e levar para onde quiser, que esse vetor é um representante do vetor que estava aqui, mantém as mesmas propriedades. É como se fosse o seguinte, ó. Tu passou um carro com velocidade tal, na direção tal, aí e no sentido tal. Então, tu tem módulo, direção e sentido. Não importa de onde esteja o carro, se passar outro carro com módulo, direção e sentido, o vetor que vai representar a velocidade desses dois móveis é o mesmo. Não importa se a estrada é outra, se era um avião, o que era, mas o vetor velocidade vai ser o mesmo para os dois. Ou seja, tu vai representar com o mesmo ente. É mais ou menos isso. Então, eu posso pegar esse vetor e levar para onde eu quiser, que é o mesmo representante. E eu trouxe para cá. Coloquei os dois aqui, ó. Uni os dois no mesmo ponto, que eu vou chamar aqui de P0. P0 e P0, X0, Y0, Z0, pertencente ao plano alfa. Então, P0 está em alfa. Eu quero encontrar a equação desse plano em função de V1 e V2. Aí eu vou fazer o seguinte, tá, então, peraí. A gente chama de combinação linear, tá, o que eu vou fazer agora. Eu vou colocar um ponto P genérico aqui, ó, P, coordenada X, Y, Z. Então, se eu pegar um vetor aqui, em verde, em vermelho vai ficar ruim. Se eu pegar esse vetor aqui, ó, em branco, não sei nem se isso é branco, mas, enfim, não importa onde eu coloque o ponto P, eu vou colocar e vou apagar aqui, ó. Se eu colocar o ponto P aqui e pegar esse vetor, se esse vetor está no plano, já que P está no plano, é sempre possível escrever qualquer vetor P0P em função de V1 e V2, como uma combinação linear de V1 e V2. Então eu posso dizer assim, ó, podemos escrever. Vocês estão observando que é tudo vetor, né? Eu estou falando de plano, mas só estou usando vetor para lá e para cá. Então, eu estou pegando qualquer vetor do plano e vou escrever como combinação linear. Não, né? Podemos escrever P0P como combinação linear, ou como uma soma, tá? Linear, de V1 e V2. Como? Essa é a pergunta, né? V1 e V2. Para vocês, esse começo de estar começando a ver vetor pela primeira vez não é algo tão direto, mas o que eu vou fazer é o seguinte, olhem só. O meu desenho aqui, talvez eu tenha que sair do plano, tá? Eu fui infeliz aqui, deixa eu ver, vou ter que dar uma arrumada aqui que eu não queria que ele saísse do plano. Eu vou jogar essa linha aqui um pouquinho para baixo, só arrumar aqui, porque o que eu vou querer fazer... Ah, droga. O que eu vou querer fazer, eu vou precisar de espaço. Agora eu vou pegar esse plano aqui e vou jogar para baixo também. Agora eu acho que dá. E também, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Vou botar mais embaixo aqui. Enfim, se não der, sair do plano, sair. O plano é infinito também. Então eu vou fazer o seguinte. Como é que eu consigo escrever? Porque P0, a regra do paralelogramo, né, P0P pode ser escrito como a soma
vetorial de V1 e V2. Então, eu vou prolongar, vou criar um paralelogramo, prolongando V1 e prolongando V2 aqui, ó. Paralelamente a V2. Acho que o V2 eu fui muito longe aqui. E aí, desse ponto, paralelamente a V1, eu venho para cá. E aqui também, paralelamente a V2, aqui saindo desse ponto, eu venho para cá. Mais ou menos assim. Um paralelogramo. E aí, então, esse vetor branco pode ser escrito como uma soma de V1 e V2, só tem um detalhe, né? O V1 teria que chegar aqui, ó, e o V2 teria que chegar aqui, ó, nessa extremidade. Mas eles não chegam, eles são pequenos demais. Como é que eu amplio um vetor? Como é que eu posso aumentar o tamanho de um vetor? O que eu teria que fazer? Então eu vou escolher dois escalares, um para o V1 e um para o V2. Esse escalar que eu vou usar aqui no V1, por exemplo, ó, ele vai aumentar isso aqui. Ó. Isso aqui vai ser um múltiplo de V1, porque ele é paralelo a V1, só que um pouquinho maior. Poderia ser menor também. Aí o escalar teria que ser menor. Então isso aqui é um T vezes V1. Eu multiplico por um escalar. E esse de baixo aqui, para eu aumentar V2, eu vou multiplicar por um outro escalar, por uma outra letra, um S. Pode ser qualquer letra, tá? Vezes V2. E aí eu aumento ele. E agora, o vetor branco aqui, P0P, é uma soma vetorial, porque, ó, observe, ó, aqui vai estar T vezes V1, aqui vai estar T vezes V2, aí eu posso pegar esse vetor aqui de baixo e levar para cá, e automaticamente o vetor P0P é esse vetor aqui, ó, P0P. E observem que se eu pegar, deixa eu tirar aquela seta em branco ali, se eu pegar o V1, V2, deixa eu ver se ele vai conseguir, travou aqui, vamos ver se ele pega para mim o V1, V2. Ó, se eu trouxer para cá, ó, eu consigo também, e trouxer o V1 para cá agora, não importa, eu posso deslocar, ó, o resultado é P0P. Então não importa onde, como eu desloco, por isso que eu faço esse paralelogramo. Eu desloco do jeito que eu quero para poder... Opa! Formar a minha soma. Então, eu expliquei em outra aula, quando comecei vetores, né? Como é que encontrava a soma e fiz exatamente isso. Então, de fato, o vetor P0P é TV1 mais TV2, que é o que ele está... Aqui eu só errei um detalhe, né? Eu usei a mesma letra, não é T, é S. A gente chama isso de combinação linear. Portanto, ou a soma também, né? Portanto, P0P é um T vezes V1 mais um S vezes V2. E aí eu vou encontrar a equação agora. Bom, é só trocar, né? Quem é P0P? É P menos P0, para encontrar o vetor. T vezes, a gente vai encontrar uma fórmula, digamos assim. V1 tinha coordenadas A1, B1, C1. V2 tinha coordenadas A2, B2, C2. Então seria assim, né? Encontre as equações paramétricas do plano paralelo aos dois vetores. Eu te dou dois vetores e peço isso aqui. E eu preciso de um ponto também, né? Sempre vai ter que ter um ponto, tá? Sendo que P0 pertence ao plano, sempre, senão eu não consigo. E aí, então, isso aqui é x menos x0, né? Porque isso aqui é x, y, z menos x0, y0, z0. Vou diminuir um do outro, vai dar x menos x0, y menos y0, z menos z0. E aqui eu vou multiplicar T vezes A1 mais S vezes A2, né? Então isso aqui vai dar, ó, TA1, TB1, TC1, ou seja, o módulo do vetor V1 foi multiplicado por T, eu aumentei T unidades. E o módulo do vetor V2 foi multiplicado por S unidades, A2,
Deixa eu fazer o seguinte, colocar esse S A2, B2, C2. Eu vou botar esse S em verde, S, S e S. E esse T aqui eu vou colocar em vermelho. T que multiplica 1, T que multiplica B1 e T que multiplica C1, que é uma vírgula. E aí agora eu posso juntar as coordenadas, né? Ó, eu vou ter x menos x0, y menos y0, z menos z0, e do outro lado eu posso somar, né? Isso aqui é uma soma de vetores. Primeira coordenada com a primeira, segunda com a segunda. Então eu só vou colocar primeiro os A's, depois o T e o S, tá? A1 mais A2. Um pouquinho de espaço. Vírgula. B1 mais B2 e C1 mais C2. E aí agora o T multiplica o A1, o B1 e o C1. E o S que multiplica. Só para ficar. E aí o que acontece agora? Tá, então eu tenho um vetor igual a outro vetor. Então eu posso igualar a coordenada x com a coordenada x, a coordenada y com a coordenada y e a coordenada z com a coordenada z. Eu quero encontrar a equação paramétrica. Equações, a gente chama de equações paramétricas porque são, no caso do plano, 3 equações, uma para o x, uma para o y e uma para o z. Então é x menos x0 igual a... Aqui agora eu vou escrever tudo da mesma cor, senão eu vou... t vezes A1 mais S, depois eu mudo, A2. Vou botar até assim, ó. Y menos Y0, T vezes B1 mais S vezes B2. E Z menos Z0, que é a terceira coordenada, igual à terceira, que é TC1, mais SC2. Aí eu ainda posso fazer o seguinte, como eu quero uma equação, eu vou isolar o x. Então eu vou ficar com x igual. Então eu vou ficar com x igual, y igual e z igual. Então eu vou jogar o x0 somando só. Então aqui vai ficar x0, y0, z0. Então vai ficar T, agora eu vou botar as cores, o T em azul e o S em verde. Faltou um mais aqui. Depois eu boto o A1, B1, C1, tudo em amarelo. Mais S, S, S. E agora, então ó, vai ser TA1 mais SA2 mais X0. Então x0, T vezes A1 mais S vezes A2. Y0 mais TB1 mais SB2. Z0 mais TC1 mais SC2. Então, se eu não quiser fazer todo esse processo para encontrar a equação paramétrica, eu tenho que olhar para essa equação e observar o que é o que aqui. Esse cara aqui é a entrada do ponto P0. Observem, ó, x0, y0, z0. Esse aqui é a entrada do vetor V1, A1, B1, C1. E esse aqui é a entrada, né, esses valores aqui são as entradas do vetor V2. E o T e o S são os parâmetros. Pode ser o tempo, pode ser qualquer outra coisa. São dois parâmetros. Eu preciso sempre de dois parâmetros para descrever uma superfície, digamos, para ela se espalhar, né? Porque se eu tenho só um parâmetro, uma reta, só tem um parâmetro. Só vou numa direção. Eu posso até fazer isso, uma parábola. Mas eu não consigo, né, fechar, né? Para eu fechar uma região, eu preciso de dois parâmetros, duas incógnitas. Nesse caso, T e S. Senão eu não fecho a minha superfície. Então tá aqui, né? Podemos obter as equações paramétricas. É que eu não quero. É que aqui ele já deu pronto, né? Já tem os vetores, né? Então, como se fosse assim, né? Eu queria botar o enunciado. Encontre as equações paramétricas com os pontos. Eu acho que eu vou pegar o original ali. Deixa eu voltar. Eu quero pegar com os pontos. E aí a gente vai ter que formar os vetores. Esse aqui, ó.
eu ver se eu consigo copiar. Consigo. Eu vou... Observe que é o mesmo, ó, 1, 2, menos 1, só que ele já formou os vetores, eu não queria isso. Eu vou apagar aqui e vou escrever o enunciado aqui embaixo. Eu vou botar assim, encontre as equações paramétricas. Encontre... equações mesmo, tá? Porque são 3 nesse caso. X, uma para x, uma para y, uma para z. Paramétricas do plano π. Observe o seguinte. Eu vou fazer um rabisco novamente. Está aqui o ponto P1, ponto P2 e o ponto P3. Eu preciso de 2 vetores e um ponto, né? Foi isso que a gente acabou de ver, ó. Eu preciso de 2 vetores e um ponto do plano para encontrar a equação paramétrica. Tá, então dependendo da escolha, eu posso escolher o ponto P1, o P2 ou o P3 para botar no plano. A equação muda, mas o plano é o mesmo. Eu vou começar por P1, então eu vou formar esse vetor P1, P2, P1, P3. E com isso eu tenho os 2 vetores e vou pegar o P1, né? Como se fosse o meu P0. Temos P1 igual a 1, 2 menos 1 e P1, P2, que é P2 menos P1, que vai ser o quê? 2 menos 1, 1, 3 menos 2, 1, e 1 menos 1, 2. E vou pegar o ponto P1, P3, que vai ter equação P3, vai ter coordenada P3 menos P1, que é 3 menos 1 dá 2, menos 1 menos 2 menos 3, e 2 menos 1 dá 3. Que era a equação, deixa eu voltar aqui, que eram as que está aqui, né? 2 menos 3, 3, 1, 1, 2, né? Ou seja, era o que a gente encontrou aqui. Bom, tendo feito isso, agora eu vou montar. Então, vou botar genericamente, não precisa fazer aquela demonstração, só faz assim, ó. Não precisa botar essas chaves, mas x, y, z. Aqui tu coloca as coordenadas x0, y0, z0, mais t vezes a coordenada 1, mais t vezes a coordenada 1 do outro vetor, a coordenada y do mesmo vetor, desculpa, mais t vezes a coordenada z do primeiro vetor. Mais um s vezes b1, mais um s vezes b, botei b1, né? B2, a2, mais um s vezes b2, mais um s vezes c2. Ou seja, esse aqui para a gente é o P1 que está fazendo papel, é o ponto que eu escolhi. Esse daqui é o vetor P1, P2. São 2 vetores quaisquer do plano. E esse aqui P1, P3. Tá, Antônio? Então tu poderia ter começado por P3, botar P3 aqui e aqui P3, P1, P3, P2? Poderia. A equação ficaria diferente, mas o resultado é o mesmo, ou seja, é o mesmo plano. Com isso, então, eu vou obter a seguinte equação. É só substituir, né? X, Y, Z é 1, 2 menos 1, 1, 2 menos 1, mais T, só baixar um pouquinho aqui, 1, 1, 2, T que multiplica 1, então vai ficar T, mais T que multiplica 1 vai ficar T, mais 2T. E o outro aqui, 2 menos 3, 3. Mais S que multiplica 2, menos 3S, bota 2S, né? 2S menos 3S mais 3S. Então, aqui, equação paramétrica do plano. Por enquanto, ela não tem utilidade para a gente, mas para os físicos tem. Descrever um plano usando equações paramétricas. É uma maneira. Não é única, tá? Representação paramétrica
para um ente matemático, ela não é única. Eu posso ter várias representações paramétricas descrevendo o mesmo ente matemático, porém de formas diferentes. Olha só o que ele faz. Vou pegar aqui. Agora o exemplo 4.4. Tá, eu poderia ter uma equação paramétrica de forma mais rápida? Estaria certo? Estaria. Olha só o que ele faz. Esse plano que a gente acabou de encontrar, a gente já fez ele 4 vezes, né? Acho que essa agora é a quinta, ou a quarta, essa é a quarta vez. Ó. Observem, a equação do plano, a equação geral do plano era a seguinte, ó. A equação geral do plano era o quê? Era 4x mais 2y menos 5z mais 25 igual a zero. Essa era a equação que a gente encontrou para o plano. Aí eu vou fazer o seguinte, como eu quero dois parâmetros, eu vou fazer o seguinte. Fazendo. Eu posso fazer? Posso. Eu vou chamar o y de t e o z de s. Ué, eu vou variar o y e o z em função de dois parâmetros e o x vai ficar em função deles. E isso é uma equação paramétrica. Diferente da anterior, mas representa o mesmo plano. Então, eu vou ficar com 4x mais 2t menos 5s mais 25 igual a zero. Eu isolo x, vai ficar 4x igual a menos 2t mais 5s menos 25. E aí é só dividir tudo por 4. E aí eu vou ficar x igual a menos 1 meio, né? Porque vai dividir por 4. Mais 5 quartos de s menos 25 quartos. Tá, e como é que fica então as equações paramétricas, Antônio? Portanto, o x é esse cara aí, menos meio t, mais 5 quartos de s, menos 25 quartos. O y é t e o z é s. Qual é o problema disso aqui? Opa, s. Essa equação paramétrica e essa equação paramétrica aqui de cima fornecem o mesmo plano. Ou seja, o desenho é o mesmo, só tem um detalhe. Qual é o problema, digamos assim, né? Eu nem sei se é o mesmo plano, porque eu não sei se são os mesmos pontos. Pode ser que não seja o mesmo. Eu estou achando que é o mesmo ponto. Mas, enfim. O que eu quero dizer é o seguinte. Se eu olho para essa equação paramétrica, ó, quando eu fiz aqui, ó, eu sei quem é o ponto que está no plano. O 1, menos 2, 1, 2, menos 1. Eu já digo, ó, esse ponto está no plano. Esse vetor 1, os coeficientes aqui, ó, 1, 1, 2, que é o A1, B1, C1, é paralelo ao plano. E outro vetor paralelo ao plano é 2, menos 3 e 3. Isso me agiliza. Porém, quando eu olho para essa última, eu perco isso, tá? Então, eu já não sei mais quem é um ponto do plano e um vetor do plano. Aí eu teria que escolher valores para t. Por exemplo, se o t for 0 e o s for 0, 0, 0 e menos 25 quartos é um ponto do plano. Aí eu tenho que ficar chutando valores para t e s para encontrar pontos e depois poder fazer vetor. Então, ela é rápido de achar, mas não me diz muita coisa sobre o plano. E essa daqui, que a gente encontrou antes, ela me traz mais informação sobre o plano. Ela traz um ponto do plano e dois vetores do plano. Isso me dá agilidade, digamos assim.